E aí, galerinha, tudo bem? Como que vocês estão? Boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo do horário que você estiver assistindo essa aula. Hoje a gente vai para mais uma aulinha de Química Geral e Inorgânica e a gente vai falar sobre polaridade das ligações, tá? Então, pega aí a sua água, o seu suco, a sua coca, qualquer outra coisinha aí que você queira para acompanhar essa aula. Abre o caderno e vamos anotar, beleza? Algumas informações. Eu tô aqui com uma coquinha. Galera, antes da gente falar sobre o tema de polaridade especificamente, pra gente entender isso certinho, eu vou começar retomando com vocês a ligação iônica, tá? Porque vocês vão ver que polaridade, ele tem a ver um pouquinho com a ligação iônica e eu já explico por quê. Bom, então vamos só retomar. A ligação iônica, ela é uma ligação que ela é feita entre íons, por isso esse nome, iônica. Então, ela é dada entre metais e ametais, elementos que doam os seus elétrons e elementos que recebem os seus elétrons. Tudo bem? Então, a gente sempre vai ter um íon positivo e um íon negativo. Essas cargas elas se anulam quando a gente forma a ligação. Esse tipo de ligação, ele só é possível, por conta da diferença de eletronegatividade que a gente tem. E aí, olha as motos passando, atrapalhando a aula, mas a gente segue mesmo assim. E o que é essa diferença de eletronegatividade? Vocês vão olhar pra mim e vai falar, meu Deus, eu não lembro. E aí eu já explico pra vocês. A eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons. Então, elementos eletronegativos tendem a receber elétrons e elementos eletropositivos tendem a doar os seus elétrons, que é o caso da ligação iônica, que é o caso que ocorre na ligação iônica, tá? Sempre algum vai doar e o outro vai receber. Então, vou dar um exemplo aqui pra vocês. A gente vai ter o sódio e o cloro, tá? O sódio é o nosso metal alcalino e o cloro é o nosso halogênio, tudo bem? Já dando essa informação pra vocês, porque a gente já viu, o sódio, ele fica positivo em uma carga e o cloro fica negativo em uma carga. O que isso quer dizer, então? Que o sódio é o nosso íon positivo, tá? E o cloro é o nosso íon negativo. O sódio é o nosso cátion, o cloro é o nosso ânion, tá? Essas cargas, elas se anulam. E quando a gente forma a ligação entre o sódio e o cloro, a gente forma o NaCl. Tudo bem? E o que acontece? O sódio, ele doa o seu elétron para o cloro. Aí vocês vão perguntar, da onde você está tirando essas informações? Lembra que lá atrás a gente viu distribuição eletrônica, a gente viu que pelo número atômico e com a distribuição eletrônica a gente consegue muitas informações sobre o átomo. E uma delas é a quantidade de ligação que ele faz, se ele tende a receber, se ele tende a doar e quantos elétrons também tem na camada de valência, tá? E aí eu sei disso, que o sódio, ele é um metal alcalino, e por ele ser metal ele doa, e o cloro, ele recebe. O que eu sei também, que o cloro, ele é mais eletronegativo do que o sódio. O cloro é um dos elementos mais eletronegativos que a gente tem. Então ele tende sempre a receber, tá? Então isso aqui só é possível por conta da grande diferença de eletronegatividade, tá? Os metais, eles são muito eletropositivos. Eles não recebem elétrons de forma nenhuma. E aí tá, o que tudo isso tem a ver com polaridade? A polaridade, presta atenção, é a capacidade que uma ligação tem de atrair cargas. E aí, olha só, polaridade e eletronegatividade têm significados muito parecidos. A eletronegatividade é a capacidade que o átomo tem de atrair elétrons. A polaridade da ligação é a capacidade que a ligação tem de atrair cargas. E aí, quando isso acontece, tá? Quando a gente tem a formação de polos. Então, quando a gente tem essa diferença de eletronegatividade, ou seja, um que doa e um que recebe, né? Isso é a diferença de eletronegatividade. A gente vai ter a formação de polos. Então, aqui no sódio, a gente tem um polo positivo e no cloro, a gente tem um polo negativo. Quando a gente quiser representar o polo, a gente vai fazer esse deltazinho aqui minúsculo, que é o mesmo delta lá da equação de segundo grau, só que ele é minúsculo, tudo bem? Então aqui a gente tem um polo positivo e aqui a gente tem um polo negativo.
E isso é dado pelo quê? Pela diferença de eletronegatividade. Essa ligação, a ligação iônica, é uma ligação polar. Tá? É uma ligação polar, porque tem a formação de polos. Show? E aí eu quero que vocês anotem essa informação. Toda ligação iônica é uma ligação polar. Toda ligação iônica vai formar polos. E aí, se você estiver vendo um exercício e ele perguntar, fale se essa ligação é polar ou apolar. Se você vê que tem um metal e um ametal, essa ligação ela com certeza vai ser polar. A diferença de eletronegatividade entre eles é muito, muito grande, tá? E quando a gente tem um átomo doando e um átomo recebendo, a gente vai ter essa formação de polos, tá? Então aqui a gente tem os íons, tá? A gente tem aqui a eletronegatividade dos elementos, tá? Então isso aqui indica que o cloro é muito mais eletronegativo do que o sódio. E aqui eu tenho a polaridade da ligação. Por quê? Porque essa aqui já é uma molécula. Aqui a gente tem íons e aqui a gente tem a molécula de cloreto de sódio, tá? Que é o nosso sal de cozinha. E é isso, gente, que é a polaridade, é a coisa mais simples do mundo. Então, se você quiser anotar, polaridade é a capacidade que a ligação tem de atrair cargas. Que cargas? Positivas ou negativas, formar polos, ok? E eletronegatividade é a capacidade que o átomo tem de atrair elétrons. Show? Polaridade e eletronegatividade, elas andam juntas. Eu não consigo entender polaridade sem entender eletronegatividade, tudo bem? Então eu preciso que vocês anotem tudo isso aí que eu falei, tá? Anotem a definição de polaridade e anotem a definição de eletronegatividade. E anota aí também, toda ligação iônica, ela é polar. Beleza? Show? Espero que eu não tenha falado rápido demais. E aí, galerinha, a gente vai para a polaridade da ligação covalente. Será que na ligação covalente, que é uma ligação entre que a gente tem o compartilhamento de elétrons, a gente tem polaridade? Será que é possível formar polos nesse tipo de ligação? Aí eu já respondo para vocês. Pode ser que sim, pode ser que não. E aí agora, como a ligação ela tem esse compartilhamento de elétrons porque ela é entre ametais, ou seja, ametais todos eles tendem a receber elétrons. E aí nesse caso, se os dois envolvidos ou mais tendem a receber elétrons, não tem como a gente doar e o outro receber. A gente vai precisar compartilhar e é essa que é a definição de ligação covalente. Lembra? Compartilhamento de elétrons, tá? Só que como funciona? A gente vai ter que dar um olhar mais detalhado. Então vamos pensar assim. A polaridade, ela não tem a ver com a eletronegatividade? Então, quando eu tenho uma diferença de eletronegatividade, a minha ligação forma polos, certo? Não foi isso que a gente definiu aqui. A gente vai trazer esse conceito para a ligação covalente também. E aí, o que a gente vai pensar? Que átomos iguais, eles não possuem diferença de eletronegatividade, tá? Átomos iguais não possuem diferença de eletronegatividade, eles são iguais. Então, quando a gente tiver uma ligação covalente entre átomos iguais, a gente vai ter uma ligação covalente apolar, tá? Apolar. Esse A é de negação, tá? Não polar. E quando a gente tiver uma ligação covalente, né, em que a gente tem o compartilhamento de elétrons entre átomos diferentes, aí eu vou ter uma diferença de eletronegatividade. Por mínima que ela seja, pode ser mínima essa diferença de eletronegatividade, eu ainda tenho, tá? Então, é simples, tá? A aula poderia acabar aqui, e aí eu vou explicar pra vocês então. Olha o caso aqui do O2. O O2 é o nosso gás oxigênio, certo? Como que fica a ligação covalente do oxigênio? Eu já falo pra vocês que o oxigênio faz duas ligações e ele tem 6 elétrons na sua camada de valência. Se você não entendeu o porquê disso, volta lá na aulinha de ligações e distribuição eletrônica, que eu explico tudo lá. Mas eu sei disso pela distribuição eletrônica, tá? E se eu tenho 2 átomos de oxigênio, eu vou colocar um do ladinho do outro. Então, são 6 elétrons na camada de valência e 2 compartilhamentos, tá? Por quê? Cada
oxigênio faz duas ligações. Essa aqui é a estrutura de Lewis, tá? Para a molécula de O2. Aí o que acontece? Aqui eu não vou ter a formação de polos. Por que eu não vou ter a formação de polos, Bruna? Porque eles são átomos iguais. Átomos iguais puxam as cargas de forma igual. Então aqui, essa ligação, ela só pode ser apolar, tudo bem? Ligação covalente apolar. Tá? Apolar não tem formação de polos. Elementos iguais, eles puxam de forma igual, não tem como eu ter a formação de polos. É o mesmo caso para o O3, é o mesmo caso para o N3 e para todos os elementos que fazem ligação e eles são iguais, tudo bem? Todos os elementos iguais que fazem ligação covalente. Agora, é diferente do CO2. Olha só, eu tenho carbono e eu tenho oxigênio, tá? São elementos diferentes. Então, eu já falo para vocês que essa ligação, ela é covalente polar. Mas vamos ver como que fica? O carbono faz quantas ligações? 4. E eu sei que vocês sabem que faz 4 por conta da aulinha de química orgânica, tá? Então, o carbono faz 4 ligações. Ele está em menor quantidade, eu vou colocar ele aqui no meio. Lembra? O elemento que está em menor quantidade, ele vem no meio. E o oxigênio, um de cada lado, porque eu tenho 2, tá bom? Quantos elétrons eu tenho na camada de valência do oxigênio? 6. É o mesmo oxigênio de cima, tá bom? E no carbono? 4. O carbono, ele faz 4 ligações e tem 4 elétrons na camada de valência. O oxigênio compartilha 2. Tá meio tortinho, né? Era pra ser reto, não deu, mas vocês tentem fazer retinho aí no caderno de vocês. Esse oxigênio também compartilha 2 e o carbono tá compartilhando 4 elétrons. Show! Essa molécula tá ok. O que acontece? O oxigênio puxa com uma força e o carbono puxa com outra. E aí vocês vão olhar pra mim e vão falar, Bruna, qual que é essa força? Quanto mais eletronegativo um é do outro? Esse número, galerinha, a gente não vai precisar decorar, tudo bem? Porque são informações que o vestibular, se ele quiser que você use, ele vai te dar. Assim como você não precisa decorar o número atômico, tá? E aí, se você quiser saber quem é mais eletronegativo, a gente vai olhar para a fileirinha de eletronegatividade. Lembra que é aquela lá que é assim, ó? Ó a caneta falhando. Mas aqui tem flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, potássio, hidrogênio, reticências, que vem todos os outros elementos da tabela periódica, e os metais, tá? O que essa fileirinha indica? Indica que os metais, eles são mais eletropositivos, tá? Ou seja, isso comprova o que a gente disse aqui, que eles sempre vão doar os seus elétrons. E depois, a gente tem aqui o oxigênio e o carbono. O oxigênio, na nossa fileirinha de eletronegatividade, aparece primeiro. E depois de vários elementos vem o carbono. O que isso significa? Que o oxigênio, ele tem mais força do que o carbono na hora de puxar os elétrons, tá? Então, significa que aqui no oxigênio a gente vai ter uma carga negativa, um polo negativo, carga não, polo negativo. E no carbono, a gente vai ter um polo positivo. Então, se a gente tem uma diferença de eletronegatividade, por mínima que ela seja, essa ligação, ela é covalente polar, tá? Vou anotar aqui pra vocês. Ligação covalente polar. Eu tenho a formação de polos, tá? Então, polaridade das ligações é somente isso. É saber se a minha ligação forma polos ou não. Bruna, eu vou precisar da estrutura de Lewis quando o exercício pedir a polaridade da ligação? Não, é só você olhar. Se eles tiverem átomos diferentes,
essa ligação é polar. Se os átomos forem iguais, essa ligação é apolar. É só isso, é super simples e dá super fácil para vocês fazerem os exercícios que eu vou mandar, beleza? E aí lembrando que a polaridade, ela tá muito junto com a eletronegatividade, tá? Eu não consigo entender polaridade se eu não entender essa diferença de eletronegatividade, se eu não entender essa diferença que os elementos têm entre si na hora de puxar elétrons, tudo bem? E aí sempre lembrar também que os metais, eles doam seus elétrons, eles são eletropositivos, e os ametais, eles são eletronegativos, eles tendem a receber elétrons. Show? Galerinha, a aula de hoje era isso, polaridade das ligações. Quando o átomo for diferente, ela é polar, quando ela for igual, ela é apolar. Então, na próxima semana eu volto e a gente vai falar sobre polaridade das moléculas, tá? Então é isso, espero que vocês tenham entendido e vocês já sabem, qualquer coisa que vocês precisarem, podem me procurar no WhatsApp. Um beijo, é isso, e aqui tá a lousa pra vocês tirarem um print, tá? Vou deixar aqui uns minutinhos pra vocês tirarem um print, caso você não tenha conseguido copiar. Deixa eu só reforçar essa fileirinha aqui, que eu achei que ficou bem fraca. E aí, galerinha, tem um busão ali, mas só pra falar, CL e BR. O C tá maiúsculo, o L tá minúsculo. Significa que isso aqui é um elemento só, tá? Então, sempre que a gente tiver uma letra maiúscula e uma letra minúscula, é o mesmo elemento. Aqui é o cloro e aqui é o bromo, tudo bem? Se fosse só o B, seria boro. E aí a gente tem aqui o bromo, tá? Então aqui, ó, ligação covalente apolar, polar. Um minutinho aí pra vocês tirarem um print. Show? Deu tempo? Então é isso. Beijo. Tchau, tchau, gente.